Meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus sobre o coração de vocês e sobre a família de cada um. Como é bom a gente estar juntos em culto ao Senhor. Aproveite esse momento, que agora é a mensagem de Deus, para abrir o seu coração, para silenciar tudo que está à sua volta e permitir que somente Deus fale a você. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo de número 18. O momento que Jesus está no Getsemane. Nós vamos ler do 1 ao 11. O texto nos diz assim: Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, recebido Judas a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus disse, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Talvez um dos sentimentos que nós mais desejamos sentir é de aprovação. Sabe aqueles programas de competição que passam na TV como The Voice, Masterchef, ou até mesmo como uma peneira de futebol que um jovem precisa passar, ou até mesmo numa seleção para empregos? O que todo mundo deseja ouvir no final é: dê um passo à frente. Você foi aprovado. Dê um passo à frente. Igor, dê um passo à frente. Aquela sensação de aprovação, que eu vou poder fazer aquilo que eu sempre desejei, está prestes a começar a acontecer. Parece que no fundo, em algum momento das nossas vidas, todos desejamos ouvir: dê um passo à frente. Esse é o processo natural da escolha do mundo. Você precisa sempre estar à frente de alguém. No mundo há um nível de competição e você precisa estar a 2 passos, alguns passos à frente daquele que aparentemente é o seu concorrente. Você precisa estar nos primeiros nomes da lista de um concurso. Você precisa estar entre os melhores para que você receba troféus, medalhas e conquistas. Esse é o sinal de aprovação. No mundo, você sempre precisará estar à frente de alguém. Quando nós nos encontramos com Jesus, a ordem muda drasticamente. E o processo de seleção para o reino de Deus é oposto. Isto é, dê um passo atrás. Sempre houve muitas pessoas interessadas em seguir a Jesus, em conhecer o plano eterno de Deus, em ser discípulo de Jesus. E a todas essas pessoas Jesus fazia o mesmo convite. Ele está registrado em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, quando Jesus diz assim a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida,
a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará. O sinal de aprovação no reino de Deus começa com uma reprovação. É quando você precisa dizer não para você, negue-se a si mesmo. E olha que interessante, Jesus não disse: se alguém quiser vir, faça o que você sabe, seja a sua melhor versão. Afinal de contas, você foi escolhido por ser o melhor. Pelo contrário, não é isso que Jesus diz. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, daí é um passo atrás, após. Você vai ter que se negar para você ser aprovado. Começa com um processo de negação para você receber a aprovação. Dar um passo atrás é recuar. Na versão da Bíblia, a mensagem, ela fala algo muito interessante. Diz assim: quem está na garupa, não pega na rédea. Você está na garupa, alguém está no controle. E se alguém que está no controle vai direcionar o caminho, as decisões, a maneira de você agir e como você viver, porque o próprio texto diz: quem perder a sua vida por minha causa, a salvará, encontrará sentido, prazer, satisfação e a aprovação do próprio Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se alguém quiser ser aprovado para o reino, dê um passo atrás, se reprove para esse mundo e para tudo que você fez. Então, o primeiro passo que você precisa dar para viver uma vida com Jesus vitoriosa é dar um passo atrás. Em João 18, no texto que nós estamos lendo, Jesus está no Getsemane, prestes a ser levado e pendurado na cruz do Calvário. Nós sabemos que é o momento mais decisivo na caminhada de Jesus. Ele não pode fracassar. E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus se retirou para esse jardim a fim de orar, de agonizar, de chorar e ser revestido pelo poder do Pai. Olha o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Está escrito: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Judas está acompanhado de uma escolta de guardas que vinham com espadas e tochas. Existe um plano contra a vida de Jesus. Eles querem o prender, querem o julgar, querem o condenar para a cruz como um malfeitor e terminar a sua missão nessa terra. Jesus precisa tomar uma decisão. E como ele toma essa decisão? Olhe no versículo 13 de João 18. Diz assim: tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas, está nos mostrando que existe um exército contra Jesus. Eles têm um plano bem claro, porque era prender e crucificar a Jesus como um malfeitor. Eles vêm com armas e planejados para uma grande guerra. Era preciso enfrentá-los. Jesus sabe bem disso. E como Jesus os enfrenta? Judas se aproxima com esse exército até onde Jesus estava. E o texto diz que Jesus dá um passo à frente. Ele pergunta a eles: a quem vocês estão procurando? E a resposta deles imediata é: a Jesus, o Nazareno. E o que Jesus diz? Ele simplesmente lhes disse: sou eu. O texto diz que isso foi mais poderoso do que um míssil na direção deles, como um alvo. Pois no versículo 6 relata o seguinte: quando Jesus lhes disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Foi algo tão poderoso que parece um míssil que atingiu todo o exército inimigo e com um só míssil destruiu a todos. Mas Jesus simplesmente proferiu uma frase: sou eu. Porque algo tão assombroso aconteceu com a simples expressão sou eu? Basta nós olharmos para as Escrituras Sagradas e vermos
como Deus destrói e vence os piores inimigos. Como? Ele vai destruí-los da mesma forma. Quando o povo de Israel estava cativo no Egito, pela mão opressora de Faraó por 400 e poucos anos, Deus decide libertar o seu povo, e ele escolhe um homem chamado Moisés. Moisés precisava se dirigir até Faraó, o pior e mais cruel de todos os homens da época, e que reinava sobre o mais poderoso povo da época. E quando Moisés diz: Senhor, o que eu direi a Faraó para que ele liberte o seu povo? A resposta de Deus foi: diga que o eu sou o que sou te enviou. Isso está relatado em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Era como se fosse o eu sou, a tradução do próprio nome pessoal de Deus. Em Isaías capítulo 43, versículo 13 está escrito: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Jesus usa essa mesma forma de se expressar ao mundo. Quando alguns fariseus questionam quem ele é, ele vai dizer: antes que houvesse dia, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso está registrado em João capítulo 8, versículo 58. Assim, Jesus foi vencendo os seus inimigos até mesmo a morte, porque no próprio evangelho de João, por 7 vezes nós vamos ouvir a expressão eu sou de Jesus, e em todas elas ele está se referindo à sua própria pessoa, o nome pessoal de Deus e a ação de Deus contra o mal. Eu sou o pão da vida, eu sou o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Aí ele vai dizer em João capítulo 11, versículo de número 25 e 26, vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, nem que esteja morto, viverá, e quem crê e vive, não morrerá eternamente. Jesus venceu a morte só dizendo que ele era, eu sou. E agora, no texto que nós estamos lendo, Deus está libertando o seu povo da escravidão do pecado por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E ele venceria o pecado por meio da sua entrega obediente de ir para a cruz e morrer em nosso lugar. E como Jesus vence esse inimigo do pecado? Ele dá um passo à frente dos seus discípulos, se entregando por amor a cada um de nós. Judas está com um exército, eles estão armados para uma grande luta, só que não há sequer uma luta, porque o próprio texto diz que quando ele diz: vocês estão procurando a quem? E a resposta: a Jesus Nazareno. Jesus lhes diz: sou eu. Eles caem por terra e ficam desfalecidos. Não era necessário nenhuma luta, Jesus não precisava brigar com um grande exército. A entrega de Jesus ali era contra a morte, contra o pecado, contra o aguilhão da morte, como a Bíblia diz, contra o nosso pecado, a cédula do pecado. Ele não estava lutando contra Judas ou contra aqueles homens, mas ele estava lutando contra o pecado, a sua decisão. Ele está indo para a cruz por amor por nós. Fica nítido que ele se entregando, foi somente assim que os homens puderam pôr as mãos em Jesus. Quando todo esse exército do mal vem contra Jesus, a primeira coisa que ele faz é dar um passo à frente. E a segunda coisa está registrada no versículo 8, olha o que diz: então Jesus disse: se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, para que eles sejam livres, para que eles não experimentem a prisão ali. Era como se ele dissesse: levem-me e os deixem livre, levem-me prisioneiro, mas não os agarrem, eles serão livres, eles são inocentes, eu estou indo no lugar deles. Espere,
Jesus está indo para a cruz. Ele se entrega para morrer por nossos pecados, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Então Jesus está indo condenado por nossa causa, porque nós que éramos o condenado, e ele está indo sofrer as piores penas de um malfeitor em nosso lugar. Então o pecado e a cruz era nossa. De Gênesis a Apocalipse nós entendemos tudo isso. Então ele está indo se entregando por amor a nós. Quando Jesus está dando um passo à frente e pedindo para que nós sejamos livres, ele está indo em nosso lugar, ele está sendo condenado por nós, ele está nos dando vitória por meio da sua entrega. E aqui está o Evangelho de Jesus. Você olha para a sua vida, como está a sua vida neste momento? O que você está enfrentando? Qual é a dor que ninguém sabe? Parece que um exército do mal vem contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua saúde, contra o seu trabalho, contra tudo que envolve a sua vida. Você se vê cercado, você se vê sem força, e você não sabe o que fazer. Mas olha o que Jesus está dizendo: deixe-o livre e leve-me, puna-me a mim, não a ele. Eu estou oferecendo a ele o perdão, pode me colocar na cruz como um condenado. Essa é a boa notícia, é exatamente isso que significa o Evangelho. Boas notícias, sabe por quê? Porque você e eu estamos diante da perfeita cena para entendermos o que é o Evangelho. Imagine um exército numeroso e invencível vindo contra a sua vida. Eles estão armados, eles têm uma estratégia contra você. Eles são numerosos e fortes, e eles não te deixarão em paz enquanto não te destruir. Você terá que lutar, você vai ter que usar as suas armas, mas você sabe que não é páreo para esse seu inimigo que vem contra ti. As suas armas não podem causar nenhum impacto contra eles, de modo algum. Não há o que você fazer, mas você precisa pelo menos lutar com todas as suas forças, mesmo sabendo que toda a sua força é insignificante nessa batalha. Agora, imagine que diante desse exército, que está vindo contra a sua vida, alguém decide lutar a sua luta, e vence esse exército do mal, e a vitória é te dada como um presente. É exatamente isso que é o Evangelho, porque aqui, nessa cena de Jesus, ele está demonstrando toda a mensagem do Evangelho, porque ele diz assim: levem-me, se é a mim que vocês procuram, deixe que esses vão, para que cumprir. Eles não se perderam. Jesus deu um passo à frente, lutou a nossa luta e foi para a cruz em nosso lugar. Essa é a boa notícia. Ele está vencendo o gigante. Eu luto por vocês e darei a vitória quando vencer o mal. Qualquer religião vai dizer, no mínimo para você, o seguinte: você precisa ser forte. Aqui está uma lista do que você precisa fazer. Você precisa fazer isso, empunhar as suas armas, se fortalecer, ir para o combate. E se você vencer, você será um vitorioso. Contudo, não foi isso que Jesus disse. E qual é a diferença entre religião e o Evangelho de Jesus Cristo? A religião vai dizer que você precisa ir para a batalha, que existe uma lista de coisas que você precisa fazer, que você precisa empunhar as suas armas e se vira. Você pode lutar contra o pecado, contra o mal, mas você nunca vencerá o mal e o seu pecado. No entanto, o Evangelho diz que alguém venceu por você. Ele derrotou o pecado, e essa vitória é acreditada ao seu favor. Você é livre, não porque você fez algo, mas porque alguém fez algo por você. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer assim, que pois pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O Evangelho. Como podemos entender de maneira mais clara o que nós acabamos de dizer? Olha para um personagem que a Bíblia dá nome a ele nessa história, um discípulo de Jesus próximo, Pedro. Olha para o seu comportamento aqui, como ele reage diante desse exército do mal. O versículo 10 diz o seguinte: então Pedro,
puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Pedro foi o único que tentou dar um passo à frente, dizendo: deixa que eu luto, deixa que eu faço, eu vou lutar as minhas guerras, os meus conflitos, as minhas batalhas, vou tentar fazer algo para conseguir estar ao lado de Jesus. No entanto, o máximo que ele consegue, a Bíblia diz, que foi ferir a orelha daquele soldado. Sei lá, eu estive pensando sobre essa cena, de Pedro cortar a orelha daquele soldado no seu ataque. A orelha, ela é importante, mas entre perder um braço e uma orelha, eu tenho convicção que você preferia perder uma orelha. Entre perder um olho e perder uma orelha, você preferia perder uma orelha. Entre perder uma perna e uma orelha, você preferia perder uma orelha. A orelha, na maioria dos casos, você pode perder ela, mas você não perde a sua audição. Ela sim é um membro importante, mas ela não é tão importante e tão letal quanto os outros membros. Numa batalha, os exércitos inimigos, eles miravam pontos letais, membros letais nos seus inimigos, e nunca miravam a orelha de alguém. Nesta guerra contra o mal e o pecado, você é insuficiente. Suas armas são insignificantes. O máximo que elas podem fazer é tirar um membro sem qualquer valor para uma batalha. Em uma batalha, um guerreiro, se ele perder a sua orelha, ele continua batalhando. E havia um exército para ser destruído. Pedro, o máximo que conseguiu foi cortar uma orelha com a sua arma. Todas as vezes que você tenta assumir o controle da sua vida, dizendo que você deve fazer, que você é capaz, que você está armado e tem recursos para lutar as suas guerras, você perceberá que diante do ataque do mal contra a sua família, contra a sua saúde, contra a sua fé e contra a sua vida, nada do que você faz e do que você tem são páreos contra esse inimigo. A ordem de Jesus no versículo 11 é: Jesus disse a Pedro: guarde a espada na sua bainha. Sua força para vencer o pecado, sua capacidade de modo algum é poderosa contra ele. Você não é mais sábio do que o seu arqui-inimigo, que é Satanás, e ele vem contra ti com um exército, planejando te vencer. E eu posso te dizer, à luz das Escrituras, porque a Bíblia diz que essa vida é um campo de batalha, e nós lutamos. Os exemplos bíblicos sempre nos remetem a um soldado. Paulo vai dizer que nós devemos revestir, em Efésios 6, da armadura de um soldado. No final da sua vida ele vai dizer, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, que ele combateu o bom combate. Vai dizer que as armas das nossas milícias, elas são espirituais. Vai dizer que o soldado que ele é chamado para o combate, ele não se mistura com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o chamou. Então essa vida, ela é uma batalha, ela é um campo de guerra. Sempre existirá um plano contra a sua vida. O mal sempre desejará te vencer, te fazer um derrotado, um pecador sem perdão, um condenado. E as suas armas, elas não podem produzir a justiça de Deus, nem a sua bondade pode te oferecer perdão. Então como eu e você podemos vencer o mal? Seu inimigo armou um ataque contra você. É uma tentação contra o seu casamento? Alguma coisa está te seduzindo. De repente, aparece uma pessoa diferente, com conversa diferente, com ideias diferentes, e ela faz uma proposta sedutora e surge uma oportunidade. E agora? Como você vai manter o seu caráter cristão? Como você vai manter o seu casamento puro e imaculado? Como você vai manter a sua família intacta de um divórcio ou de uma queda moral? Você pode dizer, deixa comigo, eu vou lutar isso, eu vou enfrentar o mal. Eu posso dizer para você que as suas armas, elas não são poderosas contra a carne. Você não é capaz de vencer as obras da carne. Por mais que você possa dizer, eu vou destruir, eu vou conseguir, e vou sair vitorioso, fique tranquilo, eu vou lutar. Se você der um passo à frente, e querer lutar com a sua força,
daqui a pouco se noticiará a sua derrota. O convite de Jesus diante dessa tentação que vem contra a sua família, contra você, contra o seu casamento é: dê um passo atrás. Deixa que eu luto por você. Guarde a sua espada. Quando você enfrenta uma enfermidade, uma doença perigosa e letal, o convite de Jesus é: dê um passo atrás. Que se Jesus for o Senhor e estiver no controle da sua vida, Ele vai dizer: o eu sou é quem luta as minhas guerras. Se você confiar em Jesus, essa doença jamais te destruirá. Porque a Bíblia diz que se Ele é o soberano, está sobre todas as coisas, Ele vai usar qualquer coisa e permitir com que essas coisas contribuam para o bem daqueles que amam ao Senhor, são chamados segundo o seu propósito, como está escrito em Romanos 8. O que quer dizer isso? Que se eu enfrento uma enfermidade, eu tenho que entender que essa enfermidade tem que pedir para Jesus autorização para fazer algo contra mim. Ainda que aparentemente uma enfermidade possa fazer algo contra mim, não, ela está me promovendo para algo que Deus deseja cumprir em minha vida. Suponho, ou dou exemplos, ainda que eu esteja enfrentando uma enfermidade, eu posso pensar assim: se ela precisa pedir autorização para Jesus, isso quer dizer o seguinte, que Ele pode me curar a qualquer momento, e me fazer levar ao mais alto nível de dependência em fé com Ele, ou Ele pode usar essa enfermidade para me promover para a eternidade. Então, de modo algum essa enfermidade me vencerá, porque o próprio Senhor Jesus diz que Ele é o eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a enfermidade não pode me separar do amor de Jesus, e quando eu confio nisso eu não me desespero, eu descanso e entendo que Ele está cumprindo os seus propósitos, ainda que as coisas à minha volta tentam convencer que não. Como enfrentar um problema ou um mal na nossa vida? Dê um passo atrás, convide Jesus a dar um passo à frente. Não pense em agir do seu jeito, usar as suas forças, ou até mesmo querer fazer o que você sabe. Você é um seguidor de Jesus, um discípulo dele. Então permita que Ele haja em seu favor. Diante de uma demissão, você pensa: como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou cuidar de todas as coisas que eu preciso? Onde eu vou arrumar um novo trabalho diante de uma crise que nós estamos enfrentando? Dê um passo atrás. Confie em Jesus e permita que Ele conduza você na direção dos planos de Deus. É só um ataque contra você, mas Jesus é por você. E se Ele der um passo à frente, a vitória será ao seu favor, porque é Ele que luta por você. Ou quando alguém faz um mal contra você, e no seu coração o sentimento é de raiva, ira, rancor, ódio, e você está pensando assim: eu vou agir do meu jeito, eu vou dar a resposta, eu vou mostrar para essa pessoa com quem ela mexeu, como que se faz. Dê um passo atrás, você perderá ainda mais e não poderá vencer esse sentimento pecaminoso contra o seu coração. É o mesmo conselho que Deus disse a Caim: Caim, os seus pecados, os seus sentimentos já estão à porta do seu coração. Você não será capaz de vencer esse sentimento, e qualquer coisa que você faça, você não sairá vitorioso. Você poderá tentar aplacar a ira que está no teu coração, a raiva contra aquela pessoa, só que depois você lidará com outro sentimento que é um cárcere, a culpa. E no final das contas o mal venceu. Mas agora, se Jesus agir em seu favor, você permitir que Ele dê um passo à frente, você imite os passos dele, o jeito dele. Qual foi a maneira que Ele venceu os seus inimigos aqui em João 18? Quando Judas e todos eles vieram contra Jesus, Ele deu um passo à frente e se entregou. Quando você precisar vencer um sentimento contrário a alguém, você vai ouvir Jesus dizer a você: Igor, guarde essa espada,
a espada da ira, da raiva contra essa pessoa. Ofereça o perdão, porque o perdão você desarma, todo mal cai ao chão, e no final você perceberá que ali foi posto um ponto final, e o bem de Deus venceu. Alguém pode estar te aconselhando diante das crises que você está enfrentando. Vai lá, você consegue, você é capaz, eu sei, faz acontecer, faça alguma coisa, dê os seus pulos, há tanta coisa para ser feita, mas eu posso dizer para você, à luz da palavra de Deus, que você não consegue, você não é capaz. Todo o seu esforço, seus bons comportamentos, a sua conduta, a sua moral, não são maiores do que Jesus, a sua graça, o seu amor e misericórdia em nosso favor. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele os exalte. Quando você se humilha diante de Jesus, você reconhece que Ele é poderoso, que Ele tem o primeiro lugar na sua vida, e você decidiu dar um passo atrás, que Ele é Senhor, Ele é soberano, e então toda a bondade de Jesus, toda a graça de Jesus e todo o amor de Jesus trabalham em seu favor. O texto usa a expressão, a mão poderosa de Deus. Ela é uma mão poderosa para vencer os nossos inimigos, para vencer as batalhas, para fazê-los cair ao chão. Eu quero terminar com vocês, e permita que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Você está procurando a aprovação, se sentir preenchido e dar o passo mais importante da sua vida? O chamado de Jesus é: dê um passo atrás. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga. O que Jesus está dizendo é assim: deixa-me mostrar como é que você deve fazer, deixa-me fazer o que você não é capaz de fazer, mas precisava fazer. Deixa-me vencer os seus inimigos, as suas tentações, os seus problemas, essa enfermidade, essa luta e todo esse exército que vem contra você. Deixa-me dar um passo à frente. Eu já os venci, eu sei como os vencer. Se você permitir que eu dê um passo à frente, eu luto em seu favor, eu venço as suas guerras, eu coloco seus inimigos ao chão. No final, nós desfrutaremos da vitória juntos. Deixe-me fazer por você. A voz de Jesus para você é a mesma que Moisés ouviu: eu sou o que sou. Não haverá Faraó e todo o exército do mal, não haverá escravidão e todo o pecado, não haverá um exército que vem contra ti com escoltas e armas. Não há, porque Jesus é suficiente e o Todo-Poderoso, e Ele é a favor de nós. Diante dos problemas que você está enfrentando agora, das tentações e das obras das carnes, dos seus vícios que você não sabe como lidar, da enfermidade, ou de qualquer outra situação que só você e Deus sabe que você está enfrentando, você se vê sem saída, se vê num lugar escuro, não sabe que decisão tomar, está se dando por vencido e não há força para lutar contra esse seu inimigo. Então dê um passo atrás agora e diga: Jesus, dê um passo à frente na minha vida. Eu confio tudo que sou ao Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Salvador que o Pai nos enviou, o soberano Rei dos Reis e o Senhor de todos os exércitos. O que você e eu e nós não podemos fazer com todas as nossas forças, Jesus pode. Agora o que eu, você e nós podemos fazer com todas as forças é confiar em Jesus, é entregar a Ele e entender como está escrito em Efésios capítulo 3 versículo 20, que Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos,
segundo o seu poder, olha só, o seu poder que opera em nós. Não diz que é o nosso poder, não diz que você é forte, porque a Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 6, versículo 10, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, revesti-vos do Senhor, e da força do seu poder. É em Deus que nós recebemos força, é a força de Deus, é o poder de Deus, é Deus lutando as nossas guerras, operando em nós e através de nós. E como que nós vencemos? Dando um passo atrás. Pedro, guarda a sua espada, dê um passo atrás, deixa que eu luto essa guerra, porque eu sei como a vencer. Jesus a venceu, e nele nós podemos vencer. O que você está enfrentando? Nós podemos colocar agora diante de Jesus em oração, confiar nele, e dizer: Senhor, luta por mim, o Senhor pode vencer isso, ainda que aparentemente seja impossível aos olhos dos homens e aos recursos dessa terra, mas eu confio no Senhor, e para o Senhor não há nada impossível. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós confiamos na Tua palavra, ela é a verdade. Jesus confiou na Tua palavra, porque Ele diz, diante das tentações, das decisões da vida enquanto esteve aqui: não farei isso, porque está escrito assim. A voz que nos orienta é a Tua palavra, e pelo poder da Tua palavra que foi ministrada essa noite, eu oro para que aquele que está precisando de força receba a força do alto, para que o problema, a situação e a causa desse meu irmão ou irmã seja resolvida no Senhor. Faz um milagre no casamento que está esfarelando como um pão amanhecido. Faz um milagre, Deus, na família que está desunida e caminha para ser destruída. Transforma esse homem que se deu por vencido diante dos seus vícios e pecados. Que todos nós venhamos ter a força de nos render e cair ao chão e dizer: eu confio no Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu dou um passo atrás, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, como ela é feita no céu, assim seja feita em nossas vidas, porque assim nós entenderemos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor lutará as nossas guerras, e não há inimigo que poderá nos destruir. Senhor, intervenha na vida e na causa desses. Confiamos e esperamos testemunhos de milagres e ações sobrenaturais do Senhor, e que agora eles sintam a presença do Senhor aonde eles estiverem, impulsionando-os a confiar mais no Senhor e entregar essa causa ao Senhor, a perdoar, liberar perdão, a pedir perdão, a se entregar, a confiar em Jesus, a dar o passo atrás, e que a sua vontade seja feita. Nós nos rendemos a Ti e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma ótima semana a você, que você seja cheio da presença de Jesus Cristo, dê o seu passo atrás, e confie no Senhor e Salvador.